Boa noite, gente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite à mesa. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Sind Energia pela oportunidade de estar aqui hoje. É um grande prazer para a gente. Como já foi dito, meu nome é Bárbara. Eu sou coordenadora da campanha de energias renováveis do Greenpeace Brasil há 2 anos. A minha palestra aqui, eu acho que a ideia é dar um pouco um guarda-chuva do que vai ser falado mais amanhã com mais detalhe. Apesar de achar que falar de crise de energia, depois que a gente passou de um ano inteiro por essa crise, é quase chover no molhado, mas nem para isso está tendo chuva. Esse é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje. Antes de a gente entrar no tema da palestra em si, eu queria contar um pouco para vocês o que é o Greenpeace e como é que a gente atua, sobretudo na questão de energias renováveis. Depois a gente entra mais especificamente na crise do setor. Falamos um pouco também da matriz energética e elétrica brasileira e quais as oportunidades que a gente tem de mudança a partir dessa matriz, quais os gargalos também que a gente precisa para que essas mudanças aconteçam e quais as perspectivas que a gente tem se essas mudanças acontecerem. O Greenpeace é uma organização não governamental, que basicamente significa que a gente não tem nenhum tipo de ligação com o governo, só que mais importante do que isso, significa para a gente que a gente não recebe nenhum tipo de financiamento, nem do governo, nem de qualquer empresa ou pessoa jurídica. Essa diretriz que a gente tem na organização é essencial para garantir a nossa independência quando a gente for fazer enquanto a gente faz nossas campanhas e as críticas que a gente tem a direcionar para quem quer que seja. O Greenpeace existe no mundo há mais de 40 anos, mas no Brasil ele chegou em 1992, que foi também a época que o Brasil recebeu a ECO 92, a Conferência de Clima. Hoje, a gente tem especificamente 2 grandes campanhas dentro do Brasil. A campanha de florestas, em que a gente luta pelo desmatamento zero na Amazônia e também, mais recentemente, a gente tem endereçado muito fortemente para o governo a necessidade de uma governança federal na questão da madeira. E a campanha de clima e energia, na qual está inserida nosso projeto de energias renováveis. Essa campanha também conta com uma campanha de transportes que existe na organização desde o ano passado. A campanha de clima e energia como um todo, ela visa, de forma muito direta, reduzir as emissões do setor de energia, que é hoje o setor que mais cresce em termos de emissões de CO2 do país. Só para a gente ter uma ideia, o setor de transportes, as emissões do setor de transportes cresceram 143% nos últimos 10 anos. É, de longe, o setor que tem puxado aí as nossas emissões e anulado os esforços do governo federal de reduzir as emissões também, reduzindo o desmatamento na Amazônia. Aqui são, já entrando mais na campanha de energias renováveis, esses são 2 edições do Revolução Energética, que é um relatório que a gente lança a cada 3 anos. O primeiro foi lançado em 2007, e nesse relatório a gente estabelece um cenário referência para a matriz elétrica e energética brasileira e um cenário que poderia ser alcançado se o governo, de fato, desse uma chance, digamos assim, para as energias renováveis. Por isso que a gente chama o cenário de Revolução Energética. O último é a capa da minha apresentação, que foi lançado no ano passado. Além disso, a gente também lança outras publicações. O Horizonte Renovável é uma publicação que foi lançado na Cúpula dos Povos, enquanto a gente estava tendo a Rio+20. Essas 2 fotos do lado de um voluntário com Eu Gero Energia são atividades que a gente realiza de conscientização popular também para o tema de energias renováveis. E um projeto que a gente tem dedicado mais esforços é um projeto que já existe há 15 anos na Suíça, que é o Juventude Solar, e desde o ano passado a gente tem dedicado bastante tempo e recursos humanos e financeiros para trazer esse projeto para o Brasil. Esse projeto basicamente consiste em realizar diversas instalações fotovoltaicas, enfim, comunidades carentes. Ano que vem nosso foco vai ser realizar instalações em escolas, utilizando com isso jovens que residam no local para realizar as instalações. Esses jovens recebem vários treinamentos em energia, mas também treinamentos técnicos para que eles possam participar. Essa foto de baixo, essa foto da capa, na verdade, é o projeto que a gente fez no ano passado, quando a gente realizou a instalação na comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que era a comunidade mais violenta que a gente tinha no Rio de Janeiro antes da pacificação feita pela polícia. Todos esses jovens são jovens que residem nessa comunidade e foram eles que realizaram a instalação desse sistema. Nossa ideia para os próximos anos é expandir isso para vários outros estados brasileiros. Aqui são fotos também do trabalho que o Greenpeace realiza também nessa linha do Juventude Solar em outros países. As fotos superiores são uma instalação que a gente fez em junho desse ano na Suíça.
Era um sistema de 500 quilowatts, a gente fez numa escola pública em Trubschachen. E a última foto, que tem as crianças sentadas, é um sistema off-grid que a gente realizou a instalação na vila de Darnai, na Índia. Era uma vila que não tinha acesso à energia elétrica. Bem, acho que agora estou pronta a gente pode entrar de fato no tema. Quando a gente fala de crise do setor elétrico, a gente sempre lembra, claro, dos fatores que levaram a essa crise, né? Então, a gente tem aí o aumento da demanda energética do país, que é um aumento crescente e, infelizmente, estimulado pelo governo quando a gente tem algumas medidas como a redução da tarifa da conta de luz pela MP do setor elétrico, como o Tomaskin chama. A gente tem a estiagem e a gente tem o déficit de infraestrutura. A estiagem, ela é, sim, um fator natural, mas ela é um fator agravado pelo ser humano por causa que ela é uma consequência clara das mudanças climáticas que a gente vem vivendo. Para a gente ter uma ideia, a estiagem que a gente tem vivido desde o final do ano passado, ela já é tão grave que o nível dos reservatórios que a gente tem, não só para abastecimento de água, como para geração de eletricidade, já é igual ao nível dos reservatórios que a gente teve em 2001, quando a gente teve a crise elétrica do governo FHC, que levou ao racionamento de energia. E o déficit de infraestrutura, acho que vocês, muito mais do que eu, devem estar familiarizados com isso, com os atrasos, por exemplo, da entrega das linhas de transmissão, que fazem com que a gente tenha uma grande perda nisso. Por causa dessa crise, a gente teve uma perda de capacidade de geração das hidrelétricas, também é um tema comum, e a consequente elevação do uso das termoelétricas ao longo desse ano. As termoelétricas estão ligadas desde janeiro desse ano de forma constante. A consequência é que o governo tem, em alguns momentos, chega a pagar um preço de mais de 800, chegando a R$900 por megawatt-hora de uma energia vinda da termoelétrica, por causa do alto valor dos insumos que essas térmicas estão usando. Esse alto valor gerou uma conta, é claro, de 61 bilhões de reais, que também, nas palavras do Tomaskin, infelizmente vai ser paga pelo brasileiro, pelo consumidor brasileiro. E já vem sendo paga, né? Essa conta de 61 bilhões tem sido revertida numa série de aumentos, e a gente chega numa base aí de um aumento de mais ou menos 17% só esse ano na conta de luz dos consumidores residenciais e de 18,5% na conta de luz dos consumidores industriais. Além dos reajustes que já vão vir ano que vem. O Paraná, por exemplo, até o final desse ano vai sofrer um reajuste de 35% na conta de luz dos consumidores. Bem, tudo isso, obviamente, tem uma causa muito simples, né? É o fato de que a nossa matriz energética, e sobretudo a nossa matriz elétrica, ela é muito focada na geração hídrica, ela é muito focada no uso de hidrelétricas. Eu vou passar um slide da nossa matriz mais para frente, mas essa falta de diversificação, ela tem sido apontada de forma recorrente por vários setores e, infelizmente, o governo tem dado indícios de que isso não vai mudar, né? A gente teve a divulgação recentemente, no mês passado, do PDE 2023, que é o Plano Decenal de Energia que a gente vai ter até 2023 agora. E esse PDE, ele confirmou uma tendência dos últimos 3 PDEs brasileiros, que é de continuar garantindo a maior parte dos investimentos que a gente vai ter para as fontes fósseis de energia. Para a gente ter uma ideia, dos mais de R$1 trilhão que vão ser investidos, 71% vão para as fontes fósseis e só 9% vão para eólica, solar, biomassa e IPCH. Já é um avanço, porque no PDE do ano passado era só 3% para essas fontes. Então, teve um crescimento, mas ele ainda é muito irrisório. Esse PDE ele também traz que dos 71 gigawatts que a nossa matriz vai crescer mais ou menos até 2023, 31 vão vir de hidrelétricas. Ou seja, é o governo continuando apostando no sistema hídrico para abastecer o país. Desses 31 gigawatts, acreditem ou não, 27,5 estão localizados na Amazônia. Apesar de a gente ter uma estrutura na região que não tem rios com grandes quedas de água, que não possibilita nem o reservatório, como também é bem ruim para as usinas a fio d'água, sem contar os impactos sociais. Mas, infelizmente, uma discussão que a gente tem tido é que o Brasil precisa, sim, de energia para crescer, mas não é energia a qualquer custo, e nem a custo de vidas, como é o que acontece quando a gente tem a construção dessas hidrelétricas na Amazônia. Bem, isso acho que está bem ruim para ler, mas, na verdade, é só para colocar num círculo um pouco simples, na verdade, o que a gente acontece hoje na nossa matriz brasileira, né? A gente tem um fenômeno global, que é o aquecimento global, que já está mais do que comprovado, e o aquecimento global leva a eventos extremos. Esses eventos extremos, na verdade, eles podem significar
tanto que a gente vai ter enchentes, como acontece que a gente tem vivido já recentemente no sul do país, quanto a gente vai ter secas graves, como a gente tem vivido no sudeste. Basicamente, isso pode dizer que a corrente hidrológica ela fica instável. Se ela fica instável, a base da nossa matriz energética hoje, que são as hidrelétricas, elas também ficam instáveis e fica difícil a gente fazer uma programação do uso delas. Isso faz com que o governo acione mais as termoelétricas, liberando mais gases de efeito estufa para a nossa camada e, assim, agravando o aquecimento global. Esse é o ciclo vicioso, basicamente, em que a gente tem investido. Só que, se a gente está nisso, a gente também tem uma possibilidade de mudar isso que perpassa muito, a gente acredita, a micro e a mini geração de energia. Bem, essa é a nossa matriz hoje, nossa matriz elétrica. Quase 80% da nossa energia é gerada pelas fontes, é gerada pelas hidrelétricas, como eu tinha mencionado, e a gente tem aí 0,4 de eólica e a solar nem aparece, porque é muito pequena mesmo. Só que essa matriz ela mostra para a gente, na verdade, uma sinalização muito clara, né? O Brasil precisa diversificar a sua matriz. O governo brasileiro ele se nega um pouco a entender isso, porque a gente tem uma medalha muito forte, quer dizer que dos países com as nossas dimensões, nós somos o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. E, de fato, somos. Mas temos caminhado na direção contrária, quando a gente amplia o uso de termoelétricas ou dá claras sinalizações, como as que também foram dadas no PDE 2023, de que o governo vai voltar a investir pesadamente em nuclear. Se, por um lado, essa é a nossa matriz, por outro lado, essa nova matriz que apareceu para 2050 é como a nossa matriz pode ficar se a gente de fato der investimentos que as renováveis precisam, que significa basicamente transformar esses 71% que hoje vão para fósseis em pelo menos 50% indo para as renováveis. Nesse cenário, a gente considera aí que mais ou menos 13% da geração de eletricidade do país vai vir da energia fotovoltaica. Desses 13%, 50% vai vir de fotovoltaica distribuída. Bem, só que se a gente fala desse cenário para 2050, é importante também deixar claro que ele não está tão longe, né? Quando a gente faz uma previsão para daqui a quase 40 anos, ela pode parecer um pouco irreal, mas o caminho para que a gente chegue lá já começou, né? Ano passado, ao mesmo tempo em que foi um ano em que a gente teve um agravamento da crise hídrica, também foi um ano em que a gente teve uma contratação recorde de eólicas aqui no Brasil, nos leilões que a gente teve. Essa contratação se deu porque, lá em 2009, o governo começou um programa de incentivo à energia eólica no país, com uma série de desonerações na cadeia de produção. E esses incentivos eles culminaram que, em 2013, a eólica conseguiu concorrer com um preço médio de R$ 115 por megawatt-hora, que ele bate praticamente quase todas as fontes, menos PCH e hidrelétricas. Além disso, a gente, na semana passada, teve o lançamento de um relatório global do cenário de energia eólica. Esse relatório é feito pelo Global Energy Council. Ele mostrou que, até 2050, entre 17% e 19% da demanda mundial de eletricidade vão ser geradas pela energia eólica, o que demonstra que essa vertente de crescimento não é só o Brasil que tem tido, mas também é um movimento mundial que é importante para a gente porque significa que cada vez mais os preços vão baixar. E aí são só números para a gente ter uma ideia. No mundo, a gente teve 318 gigawatts de eólicas em capacidade instalada em 2013 e esse número vai subir para quase 370 até 2014, até o final desse ano, já está quase aí. O futuro não chegou só para a eólica, ele também está chegando para a energia solar. De forma um pouco mais lenta, é verdade, mas a gente acredita que depois dessa sexta-feira agora, dia 31 de outubro, isso vai receber uma aceleração, porque na sexta-feira, dia 31 de outubro, a gente vai ter o primeiro leilão exclusivo, o primeiro leilão de reserva exclusivo para energia solar. Nesse leilão, o governo estabeleceu um preço teto de R$ 262 por megawatt-hora, que é um preço que está acima do que o próprio setor fotovoltaico considerava que seria possível. O setor estava estimando que ficaria em R$ 250 por megawatt-hora. Isso é uma sinalização muito positiva para a indústria continuar investindo nesse nicho. Para a gente ter uma ideia, só em energia fotovoltaica a gente teve o cadastro de 400 projetos, que dá mais ou menos 10 mil megawatts, o que é equivalente a uma Belo Monte só em energia solar fotovoltaica. Além disso,
e também, se a gente faz as críticas ao governo quando é preciso, a gente também tem que reconhecer quando precisa. O Thomas Kim também deu uma declaração no meio do ano falando que até 2018 o governo pretende contratar 3,5 gigawatts de energia solar fotovoltaica no Brasil. Pode parecer que o número não é tão grande, mas o número é quase 300 vezes mais do que a gente tem hoje instalado. Então, vai ser um crescimento significativo se a gente conseguir, de fato, fazer com que isso se consume. Se o PDE ele não é tão positivo para as fontes renováveis, a gente tem um outro documento do governo que traz alguma esperança, sobretudo para a energia solar. É uma nota técnica que foi liberada pela EPE também recentemente, foi mais ou menos na mesma época do PDE, há um mês. E essa nota técnica ela mostra que, em 2030, mais ou menos 12% da demanda de eletricidade do país vai ser suprida pela geração distribuída, se a gente tiver os incentivos corretos. Então, a gente percebe que existe um setor do governo que está disposto a fazer isso acontecer e que tem investido para isso. E também é importante destacar, eu vou entrar um pouco mais nisso, que esses 12%, eles eram 15%, mas eles foram reduzidos porque a EPE reconheceu que a disposição do CONFAS de cobrar ICMS na geração distribuída, ela desestimulou o setor. Bem, e além do leilão de reserva, a gente teve antes disso, no final, abril, dezembro, depende de quando a gente considera a data, a edição da Resolução Normativa 482 da ANEEL. Essa resolução ela foi um marco que legalizou a micro e a mini geração distribuída. Antes disso já era possível, só que você não se conectava à rede. Inclusive, só para falar, essa primeira foto é a foto do sistema que o Greenpeace tinha em São Paulo, na nossa sede. Tinha porque a gente mudou de sede, a gente vai instalar um sistema maior em novembro desse ano. E esse sistema a gente instalou ele em 2007, bem antes da resolução. E essa resolução, além dela regulamentar a possibilidade de micro e mini geração, ela também estabelece como isso vai funcionar, Ela dá as diretrizes. Então, ela estabelece a possibilidade de compensação na conta de luz, e essa compensação ela acontece, enfim, todo mês por meio de um medidor bidirecional que é instalado na casa da pessoa que decide adquirir um sistema de micro e mini geração. E se a pessoa gerar mais do que consumir, ela recebe um crédito que é válido por 36 meses para uso. Para a gente ter uma ideia de como é que essa resolução tem repercutido, no domingo passado, a gente tinha 227 sistemas cadastrados no Banco de Informação de Geração da ANEEL, o BIG, que é equivalente mais ou menos a 3,5 megawatts em geração distribuída fotovoltaica. E aí, também um pouco um exemplo que acho que vale a pena ser dito. O futuro também já chegou e não foi só aqui. Nos Estados Unidos, ele já está acontecendo de uma maneira bem rápida. A gente foi até os Estados Unidos em abril desse ano e o Ricardo Baitello, que é o coordenador do nosso trabalho de clima e energia, ele ficou lá 4 meses, basicamente, conversando com vários especialistas para entender o que tinha levado a esse boom da energia solar fotovoltaica nos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia do que esse boom representa, o mercado cresceu 41% em 2014 em relação a 2012. A gente teve mais de 143 mil empregos gerados e a gente teve a instalação de 2 gigawatts de 2012 para 2014 nos Estados Unidos. A conclusão básica que a gente chegou é essa frase que, na verdade, foi um desses especialistas disse para a gente. Policy drove economics that drove business. Ou seja, primeiro eles tiveram uma regulamentação adequada de política, e essa regulamentação ela parte não só do net metering, que é o que a gente tenta ter no Brasil, mas ela parte também de permitir a feed-in tariff, de permitir vários sistemas como leasing, outros tipos de financiamento. Essa regulamentação trouxe incentivo para que várias empresas se instalassem lá, e isso começou a movimentar os negócios. Então, acho que é importante destacar aqui e é importante para o Greenpeace estar aqui hoje, porque a gente sabe que o setor de vocês é um setor influente. Assim, indústrias e negócios são um setor influente no governo. Então, é preciso que a pressão para que essas regulamentações melhorem não partam só de organizações não governamentais, por exemplo. A gente precisa trabalhar junto nisso e a gente está aberto a fazer esse trabalho acontecer. Bem, mas se a gente tem esse futuro que parece que está bem perto, a gente também tem alguns desafios que a gente precisa vencer para fazer com que ele, de fato, seja uma realidade.
No tocante à resolução 482 da ANEEL, a gente tem, na verdade isso varia, obviamente, é uma questão de opinião, mas para o Greenpeace a gente tem 3 principais questões que precisam ser endereçadas no ano que vem, quando a ANEEL já anunciou que essa resolução vai ser revista. E é possível que essa revisão aconteça no primeiro trimestre. A gente precisa que esse crédito, a validade desse crédito seja expandida. Não existe nenhum tipo de justificativa técnica, ou talvez simplesmente por uma questão de fiscalização deles, do porquê o crédito só vale por 36 meses, tendo em vista que essa energia não fica armazenada numa bateria para a ANEEL, ela é imediatamente consumida e absorvida pelo sistema. A gente precisa que seja liberada a possibilidade de geração em condomínio. O que isso significa? Hoje, cada pessoa instala na sua propriedade e o crédito ali gerado, a energia ali produzida, ela pode ser utilizada naquela mesma propriedade ou em outra propriedade que esteja cadastrada sobre o mesmo CPF ou CNPJ. O problema que a gente tem é que, no Brasil, grande parte das famílias, sobretudo no meio urbano, elas vivem em prédios, elas não vivem em casas. Então, se a gente permitir a geração em condomínio, na verdade, a gente vai permitir que seja instalado um sistema nesse condomínio que vai compensar, por exemplo, na conta de luz dos moradores, e não somente nas áreas públicas do condomínio, que é o que acontece hoje. Essa mudança expandiria a possibilidade de microgeração para uma gama infinita de consumidores. E a gente precisa também que seja possibilitado o chamado Virtual Net Metering, que quer dizer também que, do mesmo jeito que a gente tem várias pessoas morando em prédios, a gente também tem várias pessoas que por exemplo, que moram em residências alugadas, não são residências próprias, ou cuja residência não tem capacidade ou condição técnica de receber um sistema, seja ele fotovoltaico ou eólico, seja por condição de telhado, seja por causa da questão da passagem do vento ou do sombreamento feito. O Virtual Net Metering permite que a pessoa compre uma cota de um sistema instalado em outro lugar e, a partir da energia gerada pela cota que ela possua, seja compensada na sua conta de luz. Então, um exemplo bom do que poderia ser isso, em São Paulo, a gente está tendo a instalação de uma usina grande no Parque de Vila Lobos. É uma usina que está sendo feita por meio da cobertura do estacionamento com as placas fotovoltaicas. Se a gente tivesse essa possibilidade, o Estado, que é quem hoje está financiando essa usina, poderia abrir para todo mundo que tivesse interesse comprasse uma pequena cota dessa usina para compensar essa energia na sua casa. Só que, infelizmente, isso ainda não acontece aqui. Eu nem coloquei no hall de possibilidades a chamada feed-in tariff, que é a pessoa ser remunerada, de fato, pela energia extra que ela gera e num percentual maior do que a energia, num valor melhor do que a energia que ela consome, porque é uma energia mais limpa. Porque isso a gente já sabe que vai ser avançado demais e a gente também quer brigar um pouco pelo que é possível. Além disso, acho que também está bem ruim para vocês verem. E acho que a maior barreira que a gente tem hoje para vencer é a questão do ICMS na conta de luz. Né? Qual é o problema do ICMS? Hoje, quando a pessoa gera a própria energia, ela injeta essa energia na rede imediatamente. Quer dizer, né, a maioria dos consumidores, sobretudo residenciais, eles vão injetar essa energia na rede porque a produção ocorre durante o dia e a pessoa está fora de casa durante o dia, geralmente trabalhando. Para empresas ou para os consumidores maiores, esse problema não acontece tanto. E quando a pessoa pega essa energia de volta, na hora de fazer essa compensação, o que as concessionárias fazem? As concessionárias convertem, elas não fazem a compensação em quilowatt-hora, elas fazem a compensação em tarifa. Então, ela converte o quanto você gerou em tarifa e converte o quanto você pegou da rede em tarifa. Só que o governo entende que você não está comercializando com a concessionária, você está fazendo uma troca. Como você não está comercializando, a energia que você injetou na rede, ela não tem PIS/COFINS e ela não tem o ICMS. Ela só tem a tarifa de energia e o TUSD. Porque ela não tem isso, a energia que você gera vale menos para o governo do que a energia que você está consumindo da rede. Isso significa dizer, mais ou menos, que para cada 3 kW para cada 2 kW que você pegou da rede, você tem que inserir 3 para fazer a compensação. Na verdade, o problema não é só do ICMS, é também do PIS/COFINS. Mas o ICMS, dentro de uma conta de luz, ele é o imposto, ele é o tributo que tem a maior alíquota. Por isso, ele é endereçado como o principal problema. No slide, vocês podem ver, na verdade, é um exemplo de uma conta de luz da Enersul. E ela mostra exatamente isso. O cálculo, depois a apresentação vai ficar disponível, acho que vai estar melhor para ver. Mas o cálculo da tarifa da energia que você injetou, ele é composto somente pela tarifa de energia e pela TUSD, e o cálculo da tarifa da energia que você consumiu, ele é composto pela tarifa de energia, pela TUSD, pelo PIS/COFINS e pelo ICMS. Ou seja, o consumidor está sendo lesado.
como é que a gente pode resolver isso? E aí acho que fica também uma provocação para o governo do Estado daqui de Fortaleza. A Resolução 482 da ANEEL, ela fala claramente que a compensação de energia vai acontecer por meio da diferença entre os quilowatts-horas injetados e os quilowatts-horas consumidos. Só que não é isso que acontece na prática. A gente acabou de ver que o que acontece é que a compensação acontece pela diferença do valor e não do quilowatt-hora em si. O problema é que o CONFAS, assim que saiu a Resolução 482 da ANEEL, o CONFAS emitiu também uma norma estabelecendo que os estados deveriam, sim, cobrar o ICMS sobre toda a energia e não cobrar sobre a energia que você insere, exatamente porque não é um comércio. Mudar isso depende de cada governador que a gente tem nos nossos estados brasileiros, porque o CONFAS é um órgão formado pelos nossos 27 governadores. Alguns estados, talvez um pouco mais à frente, estão tentando mudar isso de outras formas. Minas Gerais, desde agosto do ano passado, a gente tem uma lei que, se a memória não me falha, é a Lei 20.824, uma lei estadual que fez exatamente o que a norma da ANEEL mandou. Ela estabelece que o ICMS vai continuar sendo cobrado, só que primeiro a gente vai ter esse cálculo feito por meio do quilowatt-hora e do que sobrar do produto dessa equação, você insere o ICMS para cobrar da pessoa. Tocantins fez a mesma coisa e em Campo Grande a gente tem também uma decisão sendo travada judicialmente para tentar definir essa questão. Alguns consumidores que já têm sistemas fotovoltaicos instalados em Campo Grande, eles ingressaram com uma ação na justiça, uma ação de repetição de indébito, pedindo que o governo cancelasse essa cobrança e obrigasse a fazenda do estado a devolver o dinheiro que foi arrecadado. Em liminar, eles já ganharam, a proibição já aconteceu e eles já receberam o dinheiro de volta e agora isso vai seguir até a decisão final do julgamento. O problema, a via judicial, ela é uma via interessante, na verdade, porque ela é uma via que empodera as pessoas, no sentido de que é uma decisão individual de cada um fazer isso ou não, mas ela também é uma via um pouco mais lenta, porque a decisão ela não foi estendida a todos os consumidores de Campo Grande. Ela só vale para as pessoas que compõem aquela ação. Bem, e só uma coisa que eu acho interessante falar, eu participei de um congresso com o Milton Flávio, que é o subsecretário de Energias Renováveis de São Paulo. E ele comentou nesse congresso que quando o governo de Minas Gerais emitiu primeiro esse decreto, que depois foi convertido numa lei, determinando a mudança na normativa do ICMS, eles tiveram uma reunião e surgiu-se a possibilidade de ajuizar uma ação de inconstitucionalidade frente a essa decisão de Minas Gerais. Porque, por norma, toda decisão referente à tributação estadual tem que ser feita no âmbito do CONFAS, o Conselho da Fazenda, para evitar a guerra fiscal entre os estados. E aí ele disse que eles decidiram não fazer isso porque eles não acharam certo processar um estado que teve coragem de fazer o que São Paulo não teve. Então, basicamente, essa é a discussão e a gente sabe que a questão continua sendo discutida no CONFAS e tem evoluído no sentido de fato, tentar mudar isso. Um outro desafio que a gente tem para frente é o desafio de comunicação. Essa é uma pesquisa que o Greenpeace fez no final do ano passado, junto com a Market Analysis, e é uma pesquisa que visava buscar o conhecimento do brasileiro a respeito da possibilidade de gerar sua própria energia. Nessa pesquisa, 3 em cada 10 brasileiros falaram que conheciam muito ou alguma coisa sobre essa possibilidade de micro e mini geração. Já é um número super pequeno, 30% da população. Só que, na verdade, assim, eu faço até um disclaimer enquanto organização que fez. Se a gente pensar que quem responde que conhece alguma coisa ou nada, na maioria das vezes é uma pessoa que não conhece e tem vergonha de admitir. Então, esse número cairia para cerca de 10% a 15% da população que, de fato, conhece essa possibilidade. Ainda nessa pesquisa, a gente fez uma outra pergunta para as pessoas, questionando qual o interesse que elas teriam em instalar um sistema caso houvessem condições adequadas para que ela fizesse isso. E por condições adequadas, a gente entende questões tributárias colocadas no lugar e questões de financiamento, como o professor Jurandir bem colocou. Dessas, 9 em cada 10 pessoas responderam que sim, teriam interesse em fazer essa instalação se a gente tivesse essas questões resolvidas.
Então, a gente percebe que, de fato, existe um mercado potencial de consumidores muito grande para a gente trabalhar nisso. A gente precisa mesmo pressionar para que a devida política pública seja colocada em lugar. E aí, o que acontece? Eu disse que eu também ia trazer para vocês um pouco de perspectiva do que acontece se a gente consegue fazer essas coisas acontecerem. E o cenário, na verdade, é muito bom. Esse gráfico ele foi retirado dessa nota técnica que eu mencionei para vocês, da EPE, que é uma nota técnica que trabalha a demanda de energia no Brasil, e até 2050. E essa nota técnica da EPE, ela destacou que se a gente tiver um cenário em que, de fato, a gente consegue ter as políticas no devido lugar e os incentivos necessários, a gente conseguiria chegar em 2050 com 118 gigawatts de energia solar. E esses 118 gigawatts, na verdade, é de energia solar distribuída. Então, para a gente ter uma ideia de como é um número positivo, esse número ultrapassa a perspectiva que a gente colocou na nossa revolução energética. Então, a gente ficou assim, positivamente surpreso com isso. Só que, por outro lado, se a gente não conseguir ter essas políticas em práticas, o mesmo estudo da EPE mostra que a gente não vai conseguir passar dos mais ou menos 80 gigawatts de energia solar distribuída no mesmo período. É uma mudança significativa. O gráfico de cima, ele mostra o mesmo número da tabela, só que, enfim, na forma de gráfico, e ele mostra que isso representaria, mais ou menos, a gente iria de 5% para 9% da capacidade total do nosso sistema de geração, do nosso sistema integrado de geração de energia, só em fotovoltaica distribuída. Além desse crescimento, a gente também consegue impulsionar muito a economia do país por meio de geração de empregos. Esse gráfico é um gráfico que compõe o nosso Revolução Energética lançado no ano passado e, enfim, basicamente ele mostra que, como já é esperado, como já é sabido, a biomassa é a fonte que mais gera empregos. Só que, num cenário de revolução energética, que é um cenário em que a gente tem mais investimento para essas fontes renováveis, a gente consegue ter 30% de aumento da capacidade de emprego em relação a 2014 brasileira, contra 14%, que é a projeção do governo, caso a gente continue com o nosso planejamento energético habitual. E, como eu não poderia deixar de falar, a gente tem um benefício gigante, que é a questão das nossas reduções das emissões de CO2. A linha vermelha, ela representa a população brasileira, o crescimento da população brasileira de 2010 até 2050, numa projeção feita com os dados oficiais. E as colunas, elas comparam como é que vão ficar nossos níveis de emissão de CO2 num cenário referência, que é o cenário tendencial do governo, e num cenário de revolução energética. Os retângulos transparentes, eles mostram quanto a gente está deixando de emitir se a gente, de fato, conseguir fazer aquela mudança de matriz que a gente conversou ali nos primeiros slides. E, na verdade, com essa reflexão sobre a questão das emissões de CO2, para a gente ter uma ideia, a gente chegaria em 2050 com o setor de energia emitindo 13% a menos do que emitiu em 2010. Então, é uma economia de emissões considerável. E esse, na verdade, é o último slide da minha apresentação. E eu queria terminar com ele, porque eu queria fazer uma provocação que eu fiz também num outro fórum que eu participei. Eu acho que em todas essas discussões que a gente tem, que são super frutíferas e proveitosas, as questões econômicas e mesmo algumas vezes as questões sociais, elas sempre estão muito presentes. Mas as questões ambientais não sempre estão presentes nessas discussões quando a gente fala de geração de eletricidade e de energia. E eu falo que isso é necessário, não é porque eu sou, enfim, uma ambientalista e acho que, de fato, a questão é relevante, mas porque isso é uma oportunidade de mercado para vocês. A gente tem acompanhado as reuniões que o Ministério de Relações Exteriores do Brasil tem feito para o Brasil propor o próximo acordo na COP Paris, que é uma reunião proposta pela ONU que vai fazer o próximo protocolo de Kyoto, digamos assim. Em todas essas reuniões que a gente participou com o Ministério de Relações Exteriores, a gente tinha representantes da Petrobras, a gente tinha representantes da Vale, a gente tinha representantes do CNEM, só que a gente não tinha nenhum representante do setor de energias renováveis, seja eólico, seja fotovoltaica. E esses outros setores, eles estavam lutando para que no planejamento brasileiro o corte de emissões viesse de outro lugar. Só que a gente sabe que o corte de emissões tem que vir do setor de energia, porque é o setor que mais cresce, é o setor que tem gordura, digamos assim, para permitir essa redução. Então, fica a provocação no final dessa apresentação que esse pode ser um nicho
uma entrada forte no governo. Né? O próximo acordo ele vai ter que ser proposto no ano que vem e o Brasil ele vai deixar de ser voluntário, o Brasil vai ter que se obrigar a cumprir. E investir em renováveis e possibilitar a micro e mini geração, que, como eu disse, pode ser responsável, em 2050, por 12% do consumo de eletricidade do país, é uma solução ambiental, mas que também tem um fator econômico e social muito grande e a gente precisa começar a olhar mais para ele. Obrigada.